Boa noite a todos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar e Família. Agradeço desde já a presença de todos, convido a se inscreverem em nosso canal, a curtirem os nossos vídeos, a comentarem, deixarem as suas sugestões, as suas dúvidas, as suas críticas, para que a gente possa sempre melhorar. Agradeço a todos que estão presentes conosco sempre nesse ser os nossos evangelhos, que possamos aprender sempre uns com os outros. Então vamos iniciar a nossa oração, agradecendo, Senhor, imensamente essa oportunidade do Evangelho e Família, que possamos ter junto a nós a espiritualidade amiga do SESB, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, bem como nossos benfeitores, que possamos ser instruídos, intuídos, inspirados, para conseguirmos melhor entender a lição e colocá-la em prática em nossas vidas e juntamente com as nossas famílias. Que assim seja. A nossa lição de hoje é a lição de número 20, a caridade desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Perguntou. Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais, de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequenos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência. Retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel. Porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe
se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra o incursor e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou oferecer uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema. E porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a coberta, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Essa lição, ela é tão importante para nós porque ela traz um dos pilares do Espiritismo, não apenas do Espiritismo, mas do cristianismo, uma vez que foi o próprio Cristo, já em casa de Pedro, naquela época na qual ele veio, que nos disse da preciosidade da caridade. E ele coloca aqui como título a caridade desconhecida, porque muitos de nós até hoje, e inclusive os próprios apóstolos, Lúcio nos retrata aqui, que os próprios apóstolos tinham essa visão distorcida a respeito da caridade. É uma visão mais material da caridade, que mostra que eles estavam conversando e que eles chegavam a pensar que aqueles que tivessem mais bens na terra eram aqueles mais propensos à caridade, à beneficência em relação aos seus semelhantes, e achavam que o dinheiro, como expressar a compaixão sem dinheiro? Ele faz essa pergunta: como expressar a compaixão sem dinheiro? Porque o que os nossos irmãos necessitam na Terra? De bens materiais para poderem sobreviver? E é muito interessante que nessa história Jesus nos mostra a caridade desconhecida, mas que em princípio é a verdadeira e única caridade. Nós sabemos que há uma distinção entre caridade e solidariedade. Solidariedade é aquilo que eu dou aos meus irmãos de bens materiais.
alguém de muito dinheiro, alguma instituição, alguma empresa, até os políticos, as pessoas públicas podem fazer solidariedade, que é dar bens materiais àqueles que necessitam. É uma forma de solidariedade. Mas a caridade não é dar aquilo que me sobra, não é dar bens materiais, mas a caridade é eu dar aquilo que o meu irmão necessita. Então, se eu tenho uma roupa na minha casa, sapato, utensílios que não me servem mais, e eu dou a alguém, isso é solidariedade. É louvável também, porque é uma forma de expressar um sentimento de empatia, de compaixão, de utilizando aquilo que não me serve mais, com certeza serve a alguém. Mas é solidariedade. Porque muitas vezes aquele irmão que recebe essas vestimentas podem também estar precisando de vestimenta, mas não é o principal item que eles precisam, muitas vezes. Eles precisam muitas vezes de um consolo, de um amparo, de um auxílio. No evangelho passado, falando sobre o estímulo, muitas vezes necessitam de um estímulo para continuar, de esperança. E não só de bens materiais, que também é importante, é louvável e é um princípio da caridade. Tá aprendendo a ser caridoso, mas ainda não é a caridade. A caridade é dar aquilo que o meu irmão necessita. Então, se o meu irmão necessita de alimento, de bens materiais, de roupa, de vestimenta, para amenizar o seu sofrimento e ele poder ter condições de caminhar nessa evolução, não tendo essas necessidades mais de vestimenta e de alimentação, poderem então ter condições de tratarem, trabalharem também os seus espíritos, é importante, é uma caridade. E eu também faço caridade quando eu dou algo de mim. O meu tempo, a minha paciência, o meu conforto, o meu consolo, o estímulo, uma orientação, um ensinamento. Eu dou o meu tempo, eu me dou a alguém, eu me dou por alguém. Se alguém está num leito de hospital e eu vou, auxilio aquela pessoa, isso é uma caridade. Eu estou me doando para aquela pessoa. Nós vemos principalmente essa caridade quando nas calamidades públicas, nas calamidades, infelizmente, as grandes calamidades, elas também são necessárias ainda para o estágio evolutivo que nos encontramos, porque é quando nós, seres humanos, conseguimos despertar a nossa sensibilidade em relação aos nossos irmãos. Nós passamos a ter, pelos nossos irmãos, aquele olhar mais humano, mais compassivo, mais compreensivo. E eu então, movido por esse espírito de solidariedade, de auxílio mútuo, de caridade, eu me movimento e eu auxilio mais. Nós verificamos isso em diversos momentos, durante a pandemia, quantas pessoas se sentiam mais tocadas a auxiliar aqueles que necessitavam, pessoas que faziam compras para aquelas pessoas que não podiam sair de casa, e às vezes sem cobrar nada, por pura espontaneidade. Nós vemos agora nessa enchente do Rio Grande do Sul pessoas pegando os seus próprios bens, seus
barcos, seus meios de transporte, as suas ferramentas para auxiliar aqueles que necessitam. Então é uma forma de caridade em que o ser humano se movimenta em orações. Não que a gente não precise de orações a todo instante, auxílio a todo instante, mas esses momentos de tragédia, de tristeza, de grande repercussão, eles nos mobilizam de uma forma mais profunda, porque nós vemos, nós estamos em contato, aquilo é palpável para nós, nós estamos vendo acontecer, então nos mobilizamos mais facilmente. Por isso que a gente às vezes se comove mais com algo que acontece no nosso próprio país e às vezes não se solidariza tanto e não se mobiliza tanto para algo que acontece distante do nosso país. Por exemplo, a guerra, algumas guerras que ultrapassam décadas, e a guerra da Ucrânia, por exemplo, ultrapassa ano, e a gente não tem talvez essa mobilização de campanhas de oração, de campanhas de auxílio tão profunda, tão intensa quanto a gente tem quando acontece na nossa casa, que é natural porque estamos vendo. Mas será que a gente necessita disso só quando a gente consegue ver? Porque nós estamos no mundo ainda de provas e expiações, indo para a regeneração, pisando na regeneração, mas ainda há um intenso sofrimento em toda a humanidade por necessidade de cada um. Então o mundo está assim, numa situação bem difícil, e nós vemos pessoas passando por grandes sofrimentos. Mas e os sofrimentos que a gente não vê, que são imperceptíveis aos nossos olhos? A gente não se deve ter o sentimento de caridade para ver que nosso espírito de irmandade, já que todos somos irmãos, indistintamente de nacionalidade, de crença religiosa, de quaisquer coisas que nos possam diferenciar. Essas diferenciações são apenas culturais e nossas próprias crenças, porque de fato elas não existem, uma vez que somos todos filhos de um único Pai, que é Deus, e todos irmãos em humanidade. Portanto, não há essa distinção, ou pelo menos não deveria haver essa distinção, já que eu reencarno aqui no Brasil, e aí na próxima reencarnação eu posso reencarnar em outro país, em outro planeta, por que não? Então, somos todos irmãos. Ainda não sabemos expressar da forma mais pura e cristalina essa caridade, mas estamos aprendendo. O que eu estou tentando mostrar, falar, é que nós devemos ter esse espírito de caridade que Jesus nos ensina. A verdadeira caridade, ela não se restringe a um tempo, ela não se restringe a uma situação. Há inúmeras situações silenciosas que nem sequer ficamos sabendo, mas que não são menos dignas da nossa caridade, do nosso auxílio, da nossa oração, do nosso amparo. E aqui fica um convite. Nós iremos realizar todas as terças-feiras para aquelas pessoas que se perguntam: o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? De que forma eu posso me doar? Nós teremos o grupo da irradiação, que será um grupo ecumênico de todas as religiões e que todos juntos podemos doar o que nós temos, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em prol daqueles que necessitam. Não será direcionado a um público ou a outro. Essa energia, essa egrégora que é formada através de vários pensamentos no mesmo sentido, essa egrégora positiva do bem, do amor, ela será utilizada pelos benfeitores de acordo com a necessidade do planeta. Porque até o fato de nós direcionarmos
esse pensamento, essa oração, ele já me impossibilita de pensar além. Ele restringe aqui a minha potência de caridade. E muitas vezes quem mais precisa não é aqueles que eu estou vendo, mas aqueles que são os invisíveis aos meus olhos, mas que sofrem e que necessitam daquele amparo espiritual. Então fica o convite para todos aqueles que se sentirem tocados de alguma forma e quiserem contribuir nessa grande oportunidade de se doar, de doar a si mesmo, que é o tema do nosso Evangelho, a verdadeira caridade. Doar a si, doar aquilo que tem de melhor. E Jesus também nos convida não só a entender o que é a caridade, e que a caridade, inclusive, ela nos faz muito bem. Há pesquisas científicas que demonstram que a pessoa caridosa, a pessoa que tem esse espírito de caridade, ela pensa de uma forma diferente no cérebro. Eu não sou neurocientista, então eu não posso dizer especificamente as reações químicas que apresentam, mas o espírito, a pessoa que exercita a caridade, ela gera para si mesma benefícios orgânicos, e esses benefícios trazem uma melhora orgânica para aquele que pratica a caridade. E as pessoas que praticam caridade até mesmo se curam mais facilmente, porque uma vez que todas as doenças se encontram do perispírito para o corpo físico, nesse espírito de caridade já estamos nos curando a nossa alma. E isso também é utilizado em nosso próprio benefício, o que é muito bonito, porque Deus nos coloca dentro de leis que, ao auxiliar o nosso irmão, já estamos auxiliando a nós mesmos. Ao nos amar e amar os nossos irmãos como a nós, já estamos auxiliando a nós e a eles, que é muito bonito. E aí Jesus aqui vai explicar essa diferenciação de solidariedade e essa caridade, verdadeira caridade. Havia um sincero devoto da lei que foi exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, ele vivia numa extrema pobreza. Ele dispunha de mínimas condições para suprir a sua própria subsistência e os seus filhinhos ainda pequenos. Então, faltava bens materiais para que ele pudesse auxiliar os seus irmãos, que eram necessitados também, de forma material. Então, esforçou-se para a caridade pública no que ele podia, que era guerrear contra o mal, guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. E aqui a gente parece que o guerrear ao mal é guerrear o mal que existe fora do mundo, né? E Jesus nos convida mais uma vez para guerrear o mal não aquele que existe fora de mim, porque aquele não me faz mal, mas sim aquele mal que existe dentro de mim. Já nos dizia Joana de Ângeles na sua frase, e também Emmanuel fala uma frase semelhante. E aí ele coloca que as ações que esse sincero devoto foi realizando e que essas eram as ações de um verdadeiro caridoso. Ele extinguiu incessantemente a atenção a todos os pensamentos inferiores, porque todo mal ele origina do pensamento. Se eu nutro pensamentos maus, pensamentos desequilibrados, pensamentos ainda inferiores, esses pensamentos já são a ação.
Quando pensares em fazer o mal, já está fazendo, porque já está pensando. E esse pensamento, ele também é utilizado para o mal. É uma egrégore do mal, digamos assim. Já que tudo de mal que eu exteriorizo, raiva, forma uma psicosfera fora de mim, densa, e essas energias ruins também fazem mal. Portanto, o pensamento já é um mal. Quanto mais tentamos organizar nossos pensamentos para que eles sejam sempre positivos, alegres, bons, altruístas, solidários, caridosos, fraternos, nós já estamos fazendo bem a nós mesmos, caridade a nós mesmos, tirando os lixos mentais que podem existir dentro de nós. Estamos limpando a nossa janela mental. E isso já é uma caridade. Então, esse servo, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, em falar mal das outras, retraía-se cortês, em respondendo a alguma interpelação direta, recordando essa ou aquela virtude da vítima ausente. Ou seja, ao invés de colaborar para a maledicência, de ouvir e de sugerir com falas também impiedosas, descaridosas, ele sempre tentava exaltar aquela vítima em uma virtude que ela possuía, mostrando que aquele ser que era vítima da maledicência também era um ser valoroso, também tinha suas virtudes, então não merecia que falassem mal dele. A maledicência é um defeito. Se alguém diante dele dava passo à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à inquietude. Então, ele colocava como a ira sendo uma enfermidade do espírito. E nós sabemos que a ira, essa raiva excessiva, é uma enfermidade do espírito. Denota a nossa ainda inferioridade, a nossa pequenez ainda. Portanto, aqueles que expressam a cólera merecem de nós compaixão e consideração. E nós, alvos da cólera, devemos manter sempre um espírito calmo, uma ausência de combate, de querer combater aquela pessoa com cólera, com raiva, porque nunca vai auxiliar. Pelo contrário, uma pessoa irada encontrar outra pessoa irada vai explodir tudo. Agora, se uma pessoa irada não encontra campo para extravasar a sua ira, ela é obrigada a cessar a sua ira. E são dignas de tratamento, dignas de um olhar mais humano e caridoso, e não um olhar de raiva ou de condenação. Considerava a ira como uma enfermidade. Então, quando insultos alheios batiam no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, portanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com fraternidade habitual. Eu vi um vídeo de Divaldo Franco falando que Joana de Ângeles teve um período quando ele tinha 65 anos e ele começou a receber bastante ofensas, calúnias, e até hoje ele recebe bastante ofensas descaridosas a ele. E Joana falou para ele que nunca se defendesse, que o Cristo o defenderia, o Cristo defende os seus, e que aguardasse o tempo, porque tudo com o tempo se resolve. E os nossos benfeitores lá da nossa casa também já nos orientou nesse mesmo sentido. Se somos alvos de algum tipo de comentário, de calúnia, de maledicência, de falas agressivas, ofensivas,
que não nos defendamos, que deixe que o tempo prossiga e que as coisas se ajustarão a cada uma delas, que o Cristo defenderá. Porque quanto mais a gente tenta justificar, quanto mais a gente tenta se defender, aquele que quer causar o mal, ele quer um motivo para ele prosseguir na sua empreitada. Então que a gente sempre deixa que o Cristo nos defenda, auxiliando aquele que nos ofende e não tratando também de uma forma descaridosa. Mas se ele tem algo contra você, às vezes não é algo contra você, é algum comportamento seu que ele gostaria de ter, algo que o incomoda, que você tem e que o incomoda porque também tem nele, e a gente reflete como no espelho os defeitos dos outros, a gente se vê em nós. Às vezes uma inveja, um ciúmes, e desperta aquele sentimento e a pessoa então nutre por você algo ruim. E nem Cristo agradou a todos, então não seremos nós que agradaremos as pessoas, mas que os outros possam nos odiar, mas que nunca nós odiemos aos outros. Os outros têm o direito de pensar de você o que eles quiserem, tendo cada um, lógico, a sua responsabilidade em relação ao seu pensamento, como já nos disse Jesus aqui, para vigiar os nossos pensamentos. Mas não tenha você nenhum pensamento em relação a ninguém. Não nutra você uma raiva, uma inveja, uma vingança, algo ruim, porque isso vai te fazer mal. Isso vai te fazer uma pessoa má. E isso a gente deve sim se preocupar. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes de assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para não oferecer perigo aos transeuntes. A gente vê que, embora ele não possuísse bens materiais para doar aos seus irmãos em necessidade, porque ele também era uma pessoa materialmente desprovida, ele fez de tudo para combater o mal dentro de si. Ele fez a sua reforma íntima, tentando ele tornar uma pessoa melhor, para, ao contato com aqueles seus irmãos, aproveitassem daquilo que ele já nutria dentro de si. Então ele, combatendo o mal em si mesmo, se auxiliou, e se auxiliando, auxiliou a todos aqueles que tiveram contato com ele diretamente. E ao desencarnar, então, ele foi ainda com aquela visão de uma caridade, de uma beneficência material, que era um pensamento da época e algumas vezes também é o nosso pensamento até hoje. E Jesus aqui nos fala que ele, então, no julgamento celeste, né, ele fica surpreso quando é aureolado por brilhante diadema. E por quem indagar sem lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal,
Então nos fala que distribuamos o pão e a coberta, assim que é necessário, sim, no nosso mundo, que nós distribuamos o pão e a coberta, distribuamos aquilo que os nossos irmãos necessitam. É importante o dinheiro, é importante os bens materiais, eles são necessários, mas que também acendamos a luz da ignorância quando tenhamos próximo a nós os irmãos que necessitam da luz do conhecimento, possamos clarear suas mentes, possamos orientar, possamos consolar através da luz do conhecimento, sanando a ignorância. Intensificamos a fraternidade, aniquilando a discórdia, já que todos somos irmãos e que não existe nacionalidade, não existe país, não existe estado, somos todos irmãos em humanidade. E que quando finalmente tivermos essa noção, essa visão de que somos todos uma única família, a família universal, e que todos somos irmãos em humanidade, esse espírito de fraternidade, então vai existir, vai triunfar e vai aniquilar todas as discórdias, porque todas as diferenças não existem, todas as nossas discórdias, às vezes coisas que brigamos um país com o outro, enfim, não existem essas diferenças, são coisas que nós ainda pelo nosso ego, pela nossa pequenez, colocamos, mas de fato não existem. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sincero contra o mal. Que possamos sempre olhar para dentro de nós e ver o que de fato necessitamos melhorar. Porque sempre há algo para ser melhorado, há sempre algo que nós temos que combater em nós mesmos, uma inferioridade. Então, tenhamos sempre esse combate contra o mal interno, convictos de que nessa batalha santificante, nessa batalha que irá nos santificar, nos tornar mais santos, nos fazer evoluir, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então vamos fechar os nossos olhos e treinar a nossa verdadeira caridade pela nossa oração. Agradecemos, Pai, imensamente pela grande oportunidade do Evangelho no Lar. Agradecemos por tudo que temos, por tudo que possuímos, tudo que possibilitaste adquirirmos para termos condições de então podermos trabalhar os nossos espíritos. Que possa auxiliar a todos os nossos irmãos que se encontram de alguma forma atrelados à psicosfera do nosso lar, ligados a nós de qualquer forma possível, que possam ser amparados, socorridos, encaminhados às colônias espirituais, onde receberão todo o consolo, amparo de forma amorosa e caridosa. Que assim também como o nosso lar hoje recebe esse auxílio, que pedimos também a todos os lares que necessitam de amparo, de auxílio e que se encontram nesse instante desassistidos de paz e de conforto, que possa também receber todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que mais necessitam, aqueles que sofrem, receber esse bálsamo santificante de esperança, de paz, de conforto, de auxílio das suas necessidades. Também aos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, ainda em desequilíbrio, que sejam amparados, socorridos, auxiliados. Aqueles que sofrem todas as condições do planeta Terra, sabemos que são muitas, que possam, Senhor, auxiliar o nosso planeta, que é a nossa grande casa, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade,
e o nosso lar, auxiliar os nossos irmãos como gostaríamos que fosse feito a nós. Agradecemos, Pai, a oportunidade de poder ser aqueles que pedem por eles e não os necessitados nesse instante. Gratidão, Senhor, que assim seja. Gratidão, queridos irmãos, por mais este Evangelho no Lar, que possamos todos praticar ao longo da semana essa tão valiosa caridade, a caridade desconhecida, que também o Espiritismo fala bastante. Fora da caridade não há salvação. Então vamos praticar o que Jesus nos ensinou. Que tenham todos uma excelente semana e eu espero todos na próxima segunda-feira com a graça de Deus. Fiquem todos com a paz do Cristo, alicerçadas no amor e no conhecimento. Até mais.